Olá, comerciante de Sacramento, aqui é o Patrick Pacheco, presidente da Associação Comercial. Hoje, dia 24 de junho, dia de São João, nós estamos trazendo aqui o subsecretário de Saúde da cidade de Sacramento, Samuel Gomide, para falar, para reforçar a respeito das orientações para evitar a propagação do coronavírus. A nossa região toda está passando por problemas de aumento de casos, Sacramento não está diferente. No entanto, a nossa preocupação é sobre a continuidade das atividades comerciais. Então, precisamos reforçar que devemos manter a vigilância, a responsabilidade, para que possamos continuar trabalhando. Então, Samuel, seja bem-vindo, fala aí algumas palavras para o pessoal aí. Boa tarde, Patrick. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez falando com o comerciante de Sacramento, que é uma linha direta com o restante também da população, porque a gente está tudo dentro do mesmo barco. A gente já conversou aqui em outro tempo, conversamos em outra época. Era um pouco diferente a situação, então hoje a gente está com a situação muito pior do que estava antes. Antes a gente estava bem confortável na história, e hoje a gente é dependente de forma muito grande. É importante a situação do comerciante ele entender as regras que foram impostas no decreto, de forma muito clara, que todos hoje têm que estar fazendo utilização de máscaras, diminuir a quantidade de pessoas dentro do seu ambiente comercial, ter à disposição o álcool gel ali quando não tiver como estar lavando as mãos. E a questão é sempre essa, a gente tem que estar precavendo a situação de um vírus que a gente não consegue ver. Então a gente é dependente de forma grande das medidas de sanitárias mesmo, são medidas de higiene pessoal que a gente tem que ter de forma muito bem feita. Eu sei que a população, às vezes, não só o comerciante, mas a população em si, ela fica muito preocupada em quem que é, qual que é a pessoa infectada, ou quem que é o infectado que está na situação do aumento, quem que é fulano, quem que é ciclano, mas eu vejo muito assim, que a partir do momento que a gente faz o nosso, a gente não precisa saber quem é a pessoa. É um número que está em crescimento. Se a gente tiver muito bem feitas as nossas próprias medidas, a gente vai estar precavido na história, a gente corrige a história. Então, hoje, para não ter nenhuma medida muito brusca ao comerciante, a gente precisa que o comerciante seja o crivo. Ele sabe o que ele precisa fazer dentro do ambiente de trabalho dele, ele sabe que ele não deve receber muitas pessoas, ele sabe que ele tem que receber seu cliente, o cliente tem que estar usando máscara, ele sabe que ele precisa ter o álcool gel ali. Então, tem N coisas que a gente não precisa ficar ensinando novamente, porque o vírus já está aqui, já tem muito tempo. É falado em mídias já tem muito tempo. É dito repetidamente várias coisas. Então, acho que tudo já é muito sabido ali. A gente precisa que a pessoa executa, não só o comerciante, mas a população. E se o comerciante ele percebe que, às vezes, o seu cliente não está executando, ele ensina ao cliente. As medidas hoje vão ser um pouco mais rígidas. E à medida que tem um crescimento exponencial de casos, outras medidas vão sendo escalonadas. Então, hoje o comerciante está aqui, ele está ativo, a gente não tem o pensamento de fechar o comércio, porque a gente precisa que tudo roda. É uma engrenagem muito grande para a gente mexer. E a gente precisa de todo mundo. Eu não vejo muito essa questão, às vezes, do que é muito importante os outros não são. Na minha visão, todos somos importantes ali para a história. Só que a gente precisa que todos executem o que é primordial para a história. É fazer o que é necessário. Eu preciso ter o distanciamento, eu preciso ter minhas medidas de higiene, eu preciso usar álcool gel frequentemente. Se eu estou no ambiente externo da minha casa, eu não tenho como lavar as mãos. Eu tenho que saber muito bem o que eu estou fazendo. Não adianta eu cobrar de alguma coisa e eu fazer um churrasco, às vezes, em casa no final de semana, aglomerar uma quantidade grande de gente. Ou eu fazer uma festa. E eu acho que, às vezes, a pessoa vê muito o que o outro faz, achando que isso dá direito dela de fazer errado. Eu acho que a gente tem que entender que se o outro faz errado, eu não preciso fazer errado junto. Aquela velha história, se eu vejo alguém pulando da ponte, eu não preciso pular atrás. Então, eu preciso entender que existe um erro na história, eu preciso corrigir. Se o vizinho está fazendo, vamos tentar conscientizar o vizinho. Se o comerciante está fazendo errado, ou o comerciante, vamos fazer certo. A associação comercial ela é muito parceira. Desde o início da história do que a gente vive aqui, eu acho que a prefeitura em si ela é muito grata aos parceiros que a gente foi executando na história. Não só a associação, mas as grandes empresas aqui da cidade abraçaram muito a causa. A gente sabe o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Então, o que a gente precisa é que o restante da população também entenda a situação e não fique preocupado
sobre se é o José, se é a Maria que foi infectada. É um vírus que a gente não consegue ver. Então, se a gente fizer a nossa medida de contenção, a gente não vai deixar ele disseminar. Então, à medida que todos fazemos ali, a gente não tem que ficar preocupado se o comércio vai recuar. Se tudo estiver sendo muito bem feito, não vai recuar. Se a partir do momento que estiver ruim, vai recuar. É uma coisa que é uma conta simples de fazer. Natural, como a gente tem visto na região, né? Uberaba segue fechado, Araxá fechou, Uberlândia deve estar para fechar também, né? Com quase 100% dos leitos ocupados, né? Então, é o momento que eu até aproveito, né? Para novamente parabenizar toda a equipe de saúde que tem se antecipado, né, nas ações desde o início do ano, né, condição a qual nos colocou, podendo, no meio de todo mundo quase fechado, estarmos ainda funcionando. Mas é preciso seguir dessa forma com responsabilidade. A gente tem percebido e a gente tem monitorado, né, a gente conhece muita gente aqui em Sacramento, tem muita gente seguindo. Parabéns para aquele que está seguindo, para você que está tendo responsabilidade com o seu cliente, com seus funcionários, né? Mas também tem aqueles que não estão seguindo como deve. Então é importante, gente, que você mesmo seja um agente de fiscalização, né? Se você vai numa loja que você é cliente, que não está adequada, converse, né? Não precisa brigar, converse, porque se a situação piorar, se essas atitudes contrárias, né, as recomendações continuarem, aí infelizmente eu vou estar vindo aqui depois para dizer que o comércio vai ter que fechar, né, para nos debruçarmos em outras soluções, porque a associação não parou um dia sequer, né, nesse período todo, né, conversando com parceiros, né, reforçando aqui a importância das parcerias, né, para trazer soluções, para amenizar a questão econômica, né, dos nossos associados, né, colocando informativos, né, sobre as medidas governamentais, né, no âmbito municipal, inclusive, no âmbito federal, no âmbito estadual. Então, seja você também um parceiro, né, nessa luta contra o coronavírus, para que a gente possa atravessar isso sem ter que parar de trabalhar, né, e gerando um segundo problema, né, que é o problema econômico. Considerações finais, Samuel? Não, eu vou reforçar o que você falou. A gente tem que reforçar medidas, né? A gente tem que conscientizar pessoas. Ninguém está querendo limitar o que é do outro, né? A gente não quer ter que fazer o outro fechar. A gente não quer multar, não quer fazer nada do gênero, porque a gente sabe o quanto está sendo difícil para todos na história. Então a gente está aqui para pedir, assim, encarecidamente, não só ao comerciante, mas à população. Eu sei que a nossa via aqui é o comerciante, mas eu sei que muita gente vai estar vendo, e isso vai ser comentado por outras pessoas também. Então, quanto mais pessoas conscientes do que está acontecendo, menos coisas ruins vão acontecer. Então, o ruim hoje para a gente seria uma disseminação muito grande de forma incontrolável. Por enquanto, nós, enquanto Sacramento, estamos controlados, mas a nossa região não, e Sacramento depende da região também. Então, a gente tem que entender que, para nós, é um sinal de alerta. Então, a gente precisa ter medidas mais severas enquanto pessoas. A gente tem que saber que hoje a gente está lutando contra um inimigo muito forte e ele é invisível. É uma guerra tempo real. Então vamos ser conscientes, né? Vamos fazer tudo o que é possível e o que é necessário para o momento. Se a gente fizer isso, a gente tem certeza que vai ser um sucesso para nós, como tem sido. Então fica esse meu pedido e um apelo muito grande para o comerciante, para a população. Muito bem, então é isso aí. Use máscara, álcool em gel, medir distanciamento, né? Só sai de casa quando for necessário. E fica aqui o meu abraço. Vamos seguir essas recomendações, vamos continuar trabalhando com responsabilidade. Compartilha esse vídeo, clica no sininho aí do nosso canal e até a próxima.